Fala pessoal, no vídeo de hoje veremos quanto que rende você investir R$ 100 por mês. Então um aporte que cabe dentro da realidade do brasileiro para quem ganha pouco. Vamos considerar um tempo de 5 anos, de 10 anos e de 15 anos. Será que foi o suficiente para você conseguir uma bela renda passiva e alcançar a liberdade financeira com somente R$ 100? E antes de tudo, não esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. Primeiro de tudo, quanto que rendeu esse valor no CDI, que é a principal renda fixa que as pessoas investem. Tem uma boa liquidez, então pode tirar o dinheiro praticamente a qualquer momento e rende a atrelada taxa Selic. Então considerei um investimento inicial de R$ 100 e depois todos os meses R$ 100 sem falta, com uma taxa de juros de 12% ao ano. Hoje está por volta de 10,5%, mas tem anos que a Selic está mais alta, em compensação outros anos mais baixa. Então fiz uma média de 12%. No período de 5 anos, você teria investido R$ 6.100, teria hoje R$ 8.210. O que você recebeu em juros foi R$ 2.110. Então, como o período é pequeno, a porcentagem que você recebeu de juros também vai ser baixa. Lembrando que renda fixa, o seu retorno vem dos juros e não existe valorização em si. E agora o mesmo valor de aporte, porém com 10 anos de investimento, você teria investido R$ 12.100, teria recebido em juros quase a mesma coisa que investiu, R$ 10.400, e teria um valor final de R$ 22.500. E obviamente não estou considerando a inflação em todo esse tempo. Agora no período de 15 anos, você teria investido R$ 18.100 e só o que recebeu em juros foi quase o dobro, R$ 29.593. Teria hoje um patrimônio de R$ 47.693. Então, no longo prazo, principalmente para ativos, onde o seu principal retorno vem em juros e não de valorização, acaba tendo um retorno exponencial, diferente das ações, que são empresas, então podem se valorizar. Tem pessoas que investem por 2 anos numa empresa e têm um retorno melhor do que quem investiu em 5 anos. Isso vale para o Banco do Brasil, por exemplo, que em 2019 estava muito caro e quem investiu em 2022 teve um retorno melhor do que quem investiu em 2019. E por que eu escolhi o Banco do Brasil para fazer a simulação de hoje? Basicamente, ele está na maioria das carteiras, tem mais de 1 milhão de investidores, pessoas físicas, ele existe há muito tempo, há mais de 2 séculos, há mais de 200 anos dando lucros. E se escolher outra empresa, obviamente que o resultado pode ser diferente, principalmente as small caps, que são empresas menores, elas tendem a dar um retorno mais explosivo, porém também o risco é maior. Então lembre-se que na bolsa de valores geralmente o risco é proporcional ao retorno. Tem muitas empresas pequenas que podem te enriquecer no longo prazo, mas também podem falir, porque geralmente essas empresas menores têm dívidas maiores, têm um custo da dívida maior, não pagam muitos dividendos, não distribuem muito lucro porque estão crescendo e vários outros fatores que fazem ter um risco maior. E a plataforma que eu utilizei para fazer os testes é a simularcarteira.com.br e temos algumas observações. Os resultados, eles são baseados em dados de várias fontes confiáveis, mas não há garantia que as informações sejam precisas. Claro que fica bem dentro da realidade e os resultados podem variar, obviamente, dependendo do tempo que você escolhe e o aporte. E esse resultado não leva em consideração as taxas de corretagem e impostos. Mas quem só compra ações não paga impostos, porque é somente em vendas acima de R$ 20.000 e taxas de corretagem, ultimamente, grande parte das corretoras não cobram. E os resultados são de mês a mês, é considerado o preço de fechamento do mês dos ativos. Então, se o Banco do Brasil, por exemplo, no dia 30, lá no final do mês, custa R$ 25, eles vão considerar esse preço do último dia do mês. E os dividendos, ou seja, os proventos, eles são reinvestidos no ativo que os gerou. Então, se você escolhe mais de um ativo para simular, o que cada empresa paga é reinvestido na mesma empresa. Obviamente que, como vamos simular com o Banco do Brasil, foi reinvestido no próprio banco. E os rendimentos que você recebe ano contra ano são baseados no fechamento do mês de dezembro. Então, começando agora com um período de 5 anos, você teria investido R$ 6.000 mais um aporte de R$ 100 logo no começo, um aporte inicial, teria um patrimônio hoje de R$ 17.675.
Só de dividendo você recebeu nesse período 9.752. Você teria um retorno, isso considerando o reinvestimento dos dividendos, de 185%. Você teria também 658 ações na carteira e o dividendo projetado para 2024, aliás, para o ano exercício de 2024, é R$ 2,90. Esse é o meu dividendo projetado. Aí vai variar de cada pessoa, uns estipulam mais, outro menos, mas fica bem próximo do que os analistas e especialistas também estão projetando. Então você teria uma renda mensal hoje de dividendos, isso com base no dividendo em 2024, de R$ 159. Claro que futuramente, caso o dividendo suba ou caia, a renda mensal pode ficar diferente. E o Banco do Brasil não paga dividendos todos os meses. Essa é a média mensal de acordo com o dividendo anual. Ele paga por volta de 6 vezes no ano. E agora, pegando um tempo de 10 anos, seu valor investido foi R$ 12.000. O seu patrimônio de hoje seria 77 mil. Muitas pessoas imaginam que pelo tempo ter dobrado, o patrimônio também vai dobrar. Mas não é bem assim, porque são juros compostos. Os dividendos que você recebe da empresa, você vai reinvestindo os dividendos, vai comprando cada vez mais ações. E essas ações vão pagando cada vez mais dividendos. O dividendo é crescente no longo prazo, porque a empresa vai lucrando mais. E se a empresa lucra mais, a cotação sobe, porque a cotação da empresa acompanha o lucro. Então é uma bola de neve. Tem várias formas que as empresas têm para remunerar os acionistas. Crescimento no lucro, crescimento no dividendo, crescimento da cotação, bonificação, recompra de ações e por aí vai indo. Então, diferente da renda fixa, onde o seu principal retorno vem dos juros e se você não reinvestir, seu patrimônio nunca cresce, com ações é diferente. Só de dividendos recebidos você já teria R$ 37 mil em todo esse tempo. Você teve um retorno de 534%. Teria hoje 2.883 ações. Com o mesmo dividendo de R$ 2,90 projetado, você teria uma renda mensal de R$ 696, praticamente R$ 700, investindo R$ 100 por mês durante 10 anos. Então, o Banco do Brasil, nesse tempo, deu um excelente retorno. E agora, pegando um período de 15 anos, com o valor aplicado de R$ 18 mil, então você não aumentou o aporte em todo esse tempo. Claro que R$ 100 há 15 anos atrás era um valor, hoje é outro. E o ideal é você aumentar o aporte, pelo menos corrigir com base no salário mínimo ou com base na inflação. Hoje o seu patrimônio seria R$ 249 mil, então quase o triplo do que 10 anos atrás, isso em somente 5 anos a mais. Só de dividendo você já teria recebido R$ 173 mil e teria um retorno com base no valor que você investiu de 1.270%. Teria 9.297 ações na carteira. Então, como que eu faço para chegar nesse número de ações? Eu pego o patrimônio, ou seja, o valor total que você tem hoje, e divido pela cotação do Banco do Brasil atual, que hoje é R$ 26,83. E com o total de ações que você tem multiplicado pelo meu dividendo projetado, você teria uma renda mensal de R$ 2.246, então quase R$ 2.300, e investindo R$ 100 por mês em Banco do Brasil. Claro que dependendo da ação que você for comparar, por ter caído o dividendo, caído a cotação, o resultado pode ser muito pior, mas se pegar uma ação que disparou no tempo, o resultado pode ser muito melhor também. E por isso que é essencial escolher boas empresas. Olhe o lucro do Banco do Brasil, que é esse gráfico cinza. Basicamente foi crescente no longo prazo, então mesmo que você tivesse a mesma quantidade de ações que tinha em 2015, se você não tivesse nenhuma ação a mais, ainda assim seu dividendo seria maior, porque o banco lucrou mais e distribuiu um dividendo maior, diferente da renda fixa, que se você tiver o mesmo valor investido em 2015 e receber a mesma taxa de juros, obviamente vai receber a mesma quantia. Então tem o crescimento na cotação da ação e o crescimento no dividendo. Já que a cotação do Banco do Brasil lá em 2015 era R$ 7,37 e tinha um lucro de 15,8 bilhão. Hoje o lucro do Banco do Brasil está em 34,5 bilhões, a projeção é para terminar 2024 com 37 bilhões e custa quase 3 vezes mais. Então você teve valorização e dividendos recebidos em todos esses períodos. E também tem outro ponto, em todo esse tempo que o lucro, ou seja, essa linha verde, estava acima da cotação, era um momento favorável para comprar o Banco do Brasil, porque a cotação estava menor comparado ao seu lucro, diferente de 2019, 2018 e 2020, quando tivemos a cotação acima do seu lucro, então o banco estava muito caro. Hoje ainda o lucro está acima da cotação, então é outro momento favorável.
Outro ponto que faz o Banco do Brasil crescer é o seu payout. Então pensa comigo, hoje o Banco do Brasil definiu um payout de 45%. Então de tudo que o banco lucra, 45% ele distribui em dividendos e 55% ele usa para continuar crescendo, para conseguir ter um lucro maior e distribuir um dividendo maior. Então, diferente de fundos imobiliários, que precisam distribuir 95% do seu lucro em forma de dividendos por lei, o Banco do Brasil, por exemplo, distribui 45% e está conseguindo pagar um dividendo de 9%, bem similar de um fundo imobiliário, e tem todo o crescimento pela frente que é muito maior. Então temos que levar em consideração que se o banco distribuísse 95% do seu lucro, o que é obrigatório para fundos imobiliários, pagaria um dividendo de quase 20%. E olha o seu lucro por ação como que cresceu no longo prazo. Agora acabou desabando por causa do desdobramento e obviamente que se não tivesse, estaria muito maior ainda. Esse lucro por ação vai indicar quanto que o banco tem de lucro por cada ação no mercado. Então, desde o dividendo distribuído e também o dividendo, o lucro que fica retido para o banco reinvestir. E esse outro indicador de preço comparado ao seu lucro, hoje o banco é negociado a 4,6 vezes o seu lucro anual. Isso, claro, o seu lucro total, não é considerado dividendo. Então, se o banco distribuísse 100% do que ele lucra, em menos de 5 anos você recupera o que investiu. Teve anos que ele chegou a ser negociado 10 vezes o seu lucro, então estava muito caro. A sua média é 6,35, então está abaixo da média. Então tudo isso acaba impactando no seu resultado. O PL que você compra, o dividendo que você recebe, o payout. Então por isso que comprar boas empresas a bons preços ganha de qualquer outro investimento. Claro, contanto que você pague barato e identifique uma empresa que tem um ótimo cenário pela frente. Não adianta comprar a melhor empresa que foi no passado, sendo que no futuro ela está decaindo. Tem que comprar boas empresas com boas perspectivas e pagar barato. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.